Sejam bem-vindos. Ahm, Nós estamos com os nossos problemas para serem resolvidos. Problemas mentais, emocionais, espirituais, sociais, de relacionamento, mas na realidade nós não temos nenhum problema. Tudo é por fruto da nossa mente, fruto da nossa imaginação. Na realidade, nós somos livres e nós temos uma capacidade de voar ilimitada. O corpo não representa nenhum tipo de empecilho, porque nós não somos corpo. Lembra nisso? Nós não somos corpo. Você pode dizer, mas eu tenho que comer, tenho que descansar, etc, etc. Não, você não tem que fazer isso. Quem tem que fazer é o corpo. São duas entidades dentro de você diferentes. Dentro de você existe a dualidade. E enquanto você não respeitar esse dualismo, essa dualidade, enquanto você não respeitar, você não vai ter sossego. Cada um vai exigir o lado dele. E os dois vão ter razão. Os dois perante o Criador, perante a mente universal que nos criou, os dois têm razão. Têm razão de ser, têm razão de existir e têm o direito de exigir o que é meu. Olha, por exemplo, uma criança inocente, um nenê que acaba de nascer, ele não quer saber de nada, ele não sabe nada. Ele já começa a chorar, porque ele está com frio, porque ele está com fome. Só quando a mãe vai cumprir, vai cobrir ele, vai dar para mamar, etc., aí ele vai ficar quietinho, adormecer. Vai adormecer para ganhar mais força, para chorar mais forte e exigir muito mais do que no começo. E ele tem direito. Então, nós temos esta dualidade dentro de nós que aparentemente causa conflito. Ela causa conflito grande dentro de nós. Sabe por quê? Porque nós não respeitamos a necessidade e a exigência de cada um. É falta de harmonia. E a falta de harmonia é uma coisa fundamental na nossa vida. Nós podemos não ser felizes por falta de harmonia em nós, por falta de respeito, por falta de reconhecimento das necessidades básicas de cada um de nós, de cada um dessa dualidade. O problema começa a ficar maior quando entra o pensamento no meio e o pensamento cria necessidades falsas. Vejam bem, isso esse ponto é muito importante. Nós criamos na nossa vida necessidades falsas. Quer dizer, orgulho, satisfazer o orgulho, satisfazer a vaidade, satisfazer a teimosia,
etc. E tem muitos itens, que todos os itens giram em volta de uma falsa exigência da mente. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso dever como, como buscadores da verdade, o nosso dever é descobrir quais são as partes falsas dentro de nós, para nós podermos eliminar e controlar a falsidade que vive dentro de nós. E essa falsidade é proporcionada pela nossa mente. Por isso, temos que observar muito bem, tem que observar sobre cada passo que a gente faz, cada palavra que a gente emite, cada pensamento que a gente pensa e cada desejo que a gente emite, manifesta. Os falsos desejos só podem trazer para nós infelicidade, desgraça e dor e sofrimento. Por isso é absolutamente necessário você usar a consciência, porque somente com a consciência você pode distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. E isso não é uma coisa que se aprende na escola, isso não é uma coisa que se aprende nos livros. Isso se aprende com autoconsciência, se aprende com a própria consciência, com a força da vontade aplicada dentro de você. A partir do momento que você diz eu sou, você já tem o poder de discernir entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. No teu pensamento e nos teus desejos, muitas vezes você, através de teimosia, através de cisma, através de medo, você inventa desejos completamente irrelevantes, desnecessários e falsos. Portanto, o verdadeiro é aquilo que a natureza está trazendo para você. Por exemplo, fome. Fome é um desejo verdadeiro. Cansaço é um sentimento verdadeiro. E muitos outros exemplos que não é o momento agora de falar, porque cada um tem outra gama de sentimentos, pensamentos e desejos, e cada um tem que fazer o balanço dentro de si, o que é verdadeiro e o que é falso. Mas uma vez que você detecta na tua atitude, no teu pensamento, uma coisa falsa, uma vez que você detecta uma coisa que é falsa, você tem o dever divino de eliminar. Mesmo se for uma coisa difícil, o orgulho, por exemplo, é uma coisa absolutamente falsa. Vamos supor, se você tem que fazer alguma coisa, você tem que ir falar com o professor, tem que o gerente, mas você tem vergonha. Vergonha é orgulho. Isso já vai começar a causar problema para você. Se você vai começar a falsificar e vai dizer, agora não vou falar, vou deixar para amanhã, vou esperar eu ter mais coragem.
você vai falsificando com o pensamento para adiar coisas que você sabe que tem que fazer, mas você tem vergonha. Eu 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 estou dando apenas um exemplo para dizer o que é falso. Essas falsidades causam o sofrimento da nossa vida. Uma pessoa que é natural, uma pessoa que não tem falsidade no seu pensamento, com outras palavras, uma pessoa que não tem orgulho, ele é humilde. Humilde quer dizer verdadeiro. Ele vai ser, com certeza, a pessoa realizada na vida e feliz. A infelicidade e a dor vêm somente por causa da nossa falsidade, do nosso pensamento falso, de nossa maneira falsa de pensar e de agir. Então, eu estou falando de uma forma genérica porque a nossa mente ela tem muitas direções e muitas possibilidades. E eu, com essa conversa, eu quero todo mundo, não só uma parte das pessoas. Então, cada um tem que pensar quais são as atitudes falsas que ele realiza na vida dele, para ele poder combater aquilo que não é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro, você sente. Aquilo que é falso, você pensa, você não sente. O que é falso, você não sente. Você pensa, você usa o pensamento querendo substituir com o pensamento, querendo substituir o sentimento. Que isso nunca pode acontecer. É só temporário e isto que é a falsidade. Então, vou mostrar um desenho que eu já mostrei esse desenho, que fala, que mostra visualmente isso. Olha, nós temos esta luz aqui, este canal. Eu espero que todos estejam vendo isso. O nosso eu, o eu sou, está vendo essa linha de luz, um raio? Ele não tem forma. Isso somos nós. Nós não temos forma. Nós não temos tamanho e nós não temos idade. Nós somos eternos. Este lado branco aqui representa o nosso lado espiritual, o nosso espírito, aquilo que somos nós. Nós estamos vivendo num vazio. Este vazio que está dentro de nós é a porta para entrar em Deus, o nosso Criador. Mas aqui este branco seria o mundo criado, mas ele é vazio. E aqui esta chapa preta separa o mundo espiritual do mundo manifestado, da vida manifestada. Então, a partir desse ponto aqui, que só tem um único buraco pequeno que permite esta luz do eu só passar para o mundo manifestado. E aqui tem o pensamento. O pensamento só está aqui do lado de baixo. No lado de cima não tem pensamento. Quer dizer, você existe onde você existe de verdade, não tem pensamento.
Você não precisa de pensamento para você existir. Você só precisa pensamento para manifestar. Quando você tiver um corpo físico, quer dizer, quando você estiver encarnado, como está agora, aí você tem que ter um pensamento que vai ajudar você a raciocinar e entender o mundo manifestado. Só que quando você usa a mente, olha aqui, esses desenhos mostram você usando a mente, você se perde em mil e umas formas de, de manifestação. Você começa a acreditar que você é corpo físico, você começa a acreditar que os prazeres é o motivo de viver. Quer dizer, você tem prazeres, também tem dores, e você está em contato aqui com os cinco sentidos físicos, com o tato, olfato, paladar, visão e audição. Todos esses sentidos físicos existem somente aqui. Eles criam para você um mundo de fantasia tão grande que você não consegue se conhecer mesmo. Porque o teu verdadeiro eu é só isso, é só este raio. Você é um raio. Você é um raio divino que não tem idade e não tem tempo. Quer dizer, você é eterno e você é infinito. Agora, para nós acharmos, para nós conhecermos a nós mesmos, nós temos que eliminar tudo isso aqui. Eliminar só para alguns minutos. Não estou falando para sempre. Ter a capacidade de silenciar esse mundo aqui. Eu vou para um segundo desenho. Tem que silenciar a mente no manifestado, e aí só vai sobrar a luz. E aí você vai poder passar pelo buraco da luz e viver a tua vida verdadeira, que ela é infinita. É, na Kabbalah hebraica, diz que no nosso coração tem um único ponto que se chama o ponto no coração, que é luz, o único ponto na nossa personalidade toda que é luz, que é este ponto aqui. Então, nós temos que silenciar, aprender a silenciar a mente, a silenciar todas essas fantasias de sentidos físicos, de prazeres, de raiva, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos no mundo manifestado. Tem que silenciar para poder subir por este canal de luz. Este canal de luz no nosso corpo está na glândula pineal, que fica no centro do cérebro, atrás do nosso terceiro olho, entre as sobrancelhas, dentro do crânio. Lá está esse ponto de luz. Então, por isso que se faz meditação, e na meditação, nós todos já sabem, acredito eu, nós fazemos força de nos concentrar em nós mesmos, desligando-nos do mundo dos sentidos
desligando-nos das visões, desligando-nos da mente, de tudo que é da mente, porque a mente só fica aqui. Uma vez que você consegue concentrar a mente, você tem a possibilidade de subir através desse canal e conhecer o mundo espiritual que você faz parte. Tem alguma pergunta? Faz favor de se inspirar pelo desenho. Tá bom. Então, se não tem pergunta, vamos prosseguir. Lembra, você é só esta luz. O resto é mundo manifestado. O resto que desce aqui é mundo manifestado ilusório. É um filme. Quando você encarna, simplesmente você é colocado como protagonista de um filme, que você tem que participar e ser um ator desse filme. E esse filme termina com a tua morte. Todos, todos os filmes terminam com a tua morte, porque o corpo físico que está aqui no mundo manifestado, ele tem tempo limitado de vida. Muito bom. A humanidade está encarnada já há milênios. Durante esses milênios, tiveram milhares e milhares de pessoas que fizeram neste se interessaram e fizeram neste caminho espiritual de autorrealização. E eles escreveram muitos livros, muitos textos que se tornaram sagrados e muita gente consulta esses textos. Então, eles disseram o seguinte, que existem 7 virtudes que nós devemos conquistar durante a nossa vida. Mas para não complicar as coisas, a maior virtude que nós devemos conquistar para poder distinguir a verdade da falsidade, a maior virtude é a humildade. E nós tivemos muitos exemplos de pessoas humildes de todas as religiões, de muitos séculos, que deixaram eh, marcas e exemplos de humildade. O que nós devemos fazer é subjugar o nosso orgulho. Orgulho é da nossa mente e orgulho é muito, muito sutil. Quanto mais inteligente você, mais orgulhoso você pode ser. Eu não digo que você é, eu digo que você pode ser. O ideal mesmo é conseguir dominar completamente a mente. E segundo os mestres, a mente está ligada diretamente à respiração. Porque quem fornece a energia da mente para a mente funcionar é a respiração. Então, a respiração está ligada diretamente à mente. Nós temos que lembrar isso, que nós fazemos exercícios de respiração e tem que saber que a respiração na meditação é de extrema importância. É a concentração e a respiração.
acredito que todos entenderam que, através da concentração, você consegue eliminar a mente, diminuir as ondas mentais. Eu vou pôr de novo aqui o desenho para. Olha, a mente agora aqui está cheia de fantasias, esperanças, desejos, fantasias. Isso atrai toda a tua atenção, todo o teu eu é esparramado no mundo manifestado e você não consegue se conhecer, você não consegue entender dentro dessa confusão toda aqui o que é você e o que não é você. Então, para isso, tem que começar a eliminar todas as ondas mentais, todos os desejos, todas as insatisfações, de eliminar todas as reclamações, todas as zombarias. Ódio nem se fala, ódio é um veneno da mente terrível. Quando você consegue eliminar, a tua mente começa a ficar desse jeito. Talvez não tão pura assim, quase. Quando você está nesse estado de concentração e quietude interior, você tem condição de passar para cima e penetrar num outro mundo. Esse outro mundo, Jesus chamou ele do reino dos céus. Com razão, chamou reino dos céus porque aqui você não está no mundo manifestado e você sente toda a tua liberdade com plenitude. Você se sente perto de Deus. Você se sente dono do mundo, porque na realidade você é dono do mundo. Porque Deus criou você à imagem e semelhança dele. Então, se ele é dono do mundo, você também tem a mesma imagem, tem a mesma impressão. Espero que esteja claro. A humildade, que é a mãe das virtudes, é a virtude suprema, é a virtude dos deuses, como se diz. A humildade significa o reconhecimento da verdade em você. Você reconhece a tua nulidade perante a grandeza do universo. Ou, se quiser chamar de Deus, tudo bem. Você reconhece a tua nulidade perante a grandeza do Rei do Universo. Pode chamar como quiser. Então, o que nós temos que fazer é isso, na nossa meditação. Então, acho que nós podemos, se não tiver uma pergunta, nós podemos partir para meditar. Pois, Ari, eu tenho uma pergunta a fazer. Então, quando nós meditamos e nós falamos eu sou, nós estamos nos conectando com o nosso verdadeiro eu. Seria isso, a Sim, nossa verdadeira natureza espiritual. é. Desnuda desses nossos aspectos mundanos. Desculpa, não ouvi a última frase que você falou. Nós nos desconectamos com esse nosso aspecto mundano, né? Isso. Exatamente, exatamente. Porque, olha, a tua verdade espiritual, ela não está em outro lugar, não está lá em cima. Está aqui agora com você.
Você é a imagem de Deus agora, nesse instante. Então, quando você fala eu sou, você preenche a tua mente com esta ideia, com este pensamento. Então, a tua concentração se volve, se vira para dentro de você. Isso intensifica a tua presença consciente. E, portanto, se desliga, na medida do possível, se desliga do mundo dos sentidos. Quanto mais você se concentrar, quanto mais você penetrar dentro de você, na quietude interior, mais consciência você vai ganhar, mais, mais estado de consciência elevado. E aí vai chegar um momento mágico que acontece dentro como se fosse um pulo quântico. Dentro de você acontece uma, não sei quando, não tem nome, não tem palavras para isso. Acontece um pulo, uma mudança repentina, um pulo quântico. Olha, vou dar um exemplo. Quando você vai deitar na cama para dormir, você se prepara para dormir. Você começa a ficar quieto e começa a esperar. Você começa a esperar para começar a dormir. Mas você não pode dar ordem para você dormir. Você só pode querer dormir, não é verdade? Você só pode querer e pode fazer tudo para aproximar esse momento. E aí, quando o momento mágico acontece, de repente você adormece. E você, quando adormece, já não está mais aqui. Já está no mundo onírico, já está dormindo. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Só que espiritualmente você não adormece. Você é o contrário, você fica do outro lado do adormecimento, você fica aceso. Então você se prepara, você medita, você fica no estado de quietude e quando chega a hora, de repente acontece um clique, que eu chamo isso de pulo quântico. É uma palavra inventada, não é nada mais do que isso. E aí é que nem adormecer, só que você entra numa outra dimensão, uma dimensão consciente, no qual você vê que você não é corpo, no qual você fica livre do corpo, completamente livre do corpo. E aí, Tá, neste estado de pulo de consciência, de uma nova dimensão, quando você volta de novo, quando você volta, você traz novas informações com você. Não é que, como quando você volta de sono, você pode trazer sonhos, mas aqui não, aqui você traz novas informações sobre você e sobre o universo. Você começa a entrar na sabedoria espiritual excelsa do espírito, não através de leitura de livros, não através de seguir alguém, mas você seguiu o teu próprio ser, a tua própria luz. Vou pôr aqui de novo o desenho para enfatizar isso. Aqui, quando acontece isso, aqui está desenhado um raio, mas imagina que você é uma pequena célula dentro deste raio. Você se perde no raio, só existe o raio para você. Só existe a consciência para você. tá. Ah, É um fenômeno
é um fenômeno extraordinário na vida do ser humano. Sim, então, a cada vez que nós meditamos, nós familiarizamos cada vez mais a nossa mente mundana com o nosso eu superior. Sim, a mente começa a Nós reconhecer, subimos. a mente começa a reconhecer que ela não é o verdadeiro ser, que ela é apenas um braço, um servidor. A mente é apenas um servidor do ser, mas o próprio ser não é ela. Porque, veja bem, assim, na nossa vida, nós temos mente, quer dizer, pensamento, e nós temos vontade. A vontade não é pensamento. Você pode ter vontade sem pensamento. E você pode ter pensamento sem vontade. A vontade é consciência. E o pensamento é ego. Não é, o pensamento não é vontade. Então nós temos que Ah, descobrir isso dentro de nós. tá. Sabe por que eu digo isso, Zari? Porque cada vez mais nós meditamos e meditando, nós acabamos com que anulemos, né, a nossa mente, né, com esse estado inferior, né, dela, né? Sim, sim. Seria mais ou menos esse o caminho, não? Isso. Mas olha, nós não é que nós devemos anular a mente. Nós temos que ter a capacidade de anular a mente quando nós queremos. Quer dizer, a mente é um instrumento nosso. Não, nós não somos joguete da mente. A mente é instrumento nosso, que nós podemos usar quando é necessário para nós. Quer dizer, Tá. nós temos que ter a capacidade de controlar a mente, de eliminar a mente quando quiser. Sim, Você, sim. Uhum. por exemplo, você quer prestar atenção numa coisa. Você precisa prestar atenção numa. Você tem que contar as suas ovelhas. Quantas ovelhas você tem? Você tem mais ou menos 700 ovelhas. Então, você começa a se concentrar e contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. De repente vem um pensamento no meio. Ah, eu precisava fazer. Eu preciso ir no banco. Ah, eu preciso comprar não sei o quê. Não posso esquecer isso. Aí já perdeu a conta. Você já perdeu a contagem. Então você tem que ter a capacidade de dizer: agora não quero pensar em nada, porque eu preciso contar as minhas ovelhas. E a tua mente tem que te obedecer. E nós, na nossa vida que nós vivemos no século XXI em São Paulo, com as novelas e com as fofocas e com a política, a mente nos domina em vez de nós dominarmos a mente. É isso que nós temos que fazer na meditação. Ah, sim, sim. Na verdade, era mais ou menos isso que eu queria exprimir, né? Anular essas influências dela, né? Aquietá-la, né? Sim, aqui está, No- exatamente. Tá. Obrigado, Zari. Nada. Então vamos nos preparar para a nossa meditação.